Nunca existiu um momento tão perigoso para nossa atenção como agora. A gente é puxado em várias direções, seja por celular, trabalho, academia, distrações, ao mesmo tempo. Todo dia. E se a gente não consertar isso agora, olhando para a vida pessoal, lá no futuro, o preço a ser pago é muito mais caro. Como alguém que trabalha, empreende e principalmente como ser humano. E na realidade não é falta de disciplina, e sim um ambiente inteiro jogando contra ti. Tô te interrompendo nesse momento do vídeo para te falar sobre o meu Instagram. Lá eu posto todo dia sobre os bastidores da minha vida e da minha operação. Então se tu gosta de infoprodutos, tráfego direto, empreender e principalmente uma rotina focada em desenvolvimento pessoal, eu te convido a conhecer meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo e também vou deixar o arroba aqui na tela. E agora eu vou te fazer um desafio. Assiste esse vídeo em tela cheia, sem distração nenhuma e na velocidade 1x. Eu vou te provar que tem sim como aumentar em muito o teu nível de controle sobre teu ambiente e o que tu faz. Porque nos próximos minutos eu vou te mostrar 5 etapas simples com base científica que podem te ajudar a reconstruir teu foco, antes que isso vire um problema irreversível. E isso muda drasticamente a partir do momento que você começa a aplicar. Há uns 2, 3 anos atrás, quando eu ainda estava galgando para ter certo resultado no digital, minha rotina era um caos. Eu não conseguia manter a atenção em nada. Mas na realidade, eu achava que a culpa era totalmente minha. Mas não, parcialmente sim, por conta de uma só coisa: as escolhas que eu fazia diariamente. O que é que eu colocava no meu ambiente, quais distrações eu permitia que me tirassem do meu objetivo. E após aplicar tudo isso que eu vou falar nesse vídeo, eu fui aos poucos retomando o controle da minha vida. E milagrosamente, de 2 a 3 anos pra cá, que foi quando eu comecei a ter resultado, tudo isso ficou mais intenso na minha vida e consequentemente os resultados vieram para mim. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 passos e o primeiro desse passo é literalmente definir tua linha base, definir de onde você vai sair. Primeiro tu tem que definir qual é a tua base. Por exemplo, tu não consegue ler um livro sem se distrair. Então o que é que tu vai fazer? Primeiro tu vai pegar teu livro e tu vai definir quanto tempo tu consegue ler aquele livro sem se distrair. Ou seja, tu vai começar a ler e vai colocar um cronômetro do lado. Vai colocar o teu celular contando o tempo. Em quanto tempo tu consegue ler sem que tua atenção se desfoque, sem que tu perca a tua atenção. Seja 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, seja uma página, 5 páginas, não importa. O que importa aqui é definir tua linha base, definir o quanto tu consegue fazer algo sem ser distraído. Por exemplo, o quanto tu consegue trabalhar sem que uma notificação externa do teu celular, sem que um pensamento intrusivo venha à tua mente e te faça perder o foco no teu trabalho. E isso não é para ter um julgamento, não é para se julgar, e sim para entender onde tu tá hoje. O que é que tá acontecendo na tua vida e qual o problema e como resolver esse problema. Foco é literalmente um músculo. Então, quanto mais tu trabalha o foco, mais forte teu foco fica. Quanto mais trabalho e empenho tu coloca nessa prática de focar, mais tempo tu vai conseguir fazer as coisas sem perder o teu próprio foco. Segunda etapa, eliminar os teus sugadores de atenção. No primeiro exemplo, no primeiro passo, eu te falei, pega um livro, começa a ler e vê em quanto tempo tu desfoca. Começa a trabalhar e vê quanto tempo uma notificação externa no teu celular, no teu computador, te faz desfocar. Então, a partir do momento que tu sabe tua base, sabe quanto tempo tu tá fazendo aquilo, a segunda etapa, o segundo passo é literalmente identificar o que é que tira do foco. Por exemplo, o trabalho é uma notificação. Então, quais os tipos de notificação estão tirando tua atenção? O que é que na realidade está fazendo com que tu perca o foco naquela tarefa? Eliminando o que te faz perder a atenção, tu começa a controlar o teu próprio ambiente. Muitas das vezes, sim, o problema de ter falta de foco, o problema de ser desfocado, em ter várias distrações, é sim parcialmente teu. Não é totalmente, mas é sim parcialmente, porque tu permite aquele ambiente. Por exemplo, se eu tô no tédio, completo tédio, e eu coloco o celular do meu lado, eu estou facilitando para que eu pegue aquele celular e vá ver Reels, vá ver TikTok. Por quê? Porque eu estou entediado. E eu sei que se eu pegar aquilo, eu vou começar a perder tempo. Eu vou começar a passar o tempo de forma mais prazerosa, porque o telefone está ali do meu lado, então é muito mais fácil pegar aquilo e perder meu tempo com aquilo. Então, por mais que o telefone, o TikTok não seja algo que é uma culpa minha de ter ali e ficar usando, foi culpa minha em ter o celular ali próximo a mim. Então, a segunda etapa é justamente eliminar esses sugadores de atenção. Após eliminar esse sugador de atenção, vem para a terceira etapa. E a terceira etapa é literalmente criar um ambiente propício ao que eu quero fazer. Ou seja, criar rituais de foco. A terceira etapa é criar ritual de foco, ter o meu próprio ritual de foco.
Por exemplo, eu quero ler. Então eu já identifiquei que eu consigo passar 5 minutos lendo sem que eu perca minha mente. Eu consigo passar 10 minutos trabalhando sem que uma notificação externa tire minha atenção. Beleza, identifiquei isso. A segunda etapa, eu tirei os meus distratores. Eu tirei aquilo que distrai. Aquilo que me distrai, que me faz perder a atenção. Então, por exemplo, eu tirei a notificação do meu telefone, eu tirei a notificação do meu computador. Então eu consigo passar um pouco mais de tempo. Só que só isso não se sustenta. O que eu preciso fazer é criar um hábito, criar um ritual para fazer aquela determinada coisa. Então, por exemplo, eu quero ler, eu adapto isso a outro hábito. E isso fala muito mais especificamente no livro Hábitos Atômicos. Eu vou colocar o livro aqui do lado para que vocês vejam isso. Se eu puder, eu também vou colocar um trecho sobre isso que tem no livro. Tente sempre, para fazer um hábito, atrelar ele a outro hábito. Por exemplo, eu vou ler, então eu crio um ritual de leitura. É muito mais fácil eu marcar o meu horário de leitura após acordar, após fazer minha oração, eu já pego o meu livro, leio 5 páginas, leio 5 minutos e toco o meu dia. Porque eu amarrei aquilo a outro hábito. É muito mais fácil do que, por exemplo, falar, amanhã eu vou ler 5 minutos. O tempo vai passar, o dia vai passar e não necessariamente eu vou lembrar de ler aqueles 5 minutos, porque está solto no meu dia. Mas quando eu crio um hábito, quando eu amarro aquele hábito a alguma coisa, fica muito mais fácil de executar aquele hábito. Fica muito mais fácil de executar aquela tarefa. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar quando eu estiver na minha mesa, quando estiver com o ambiente limpo e assim eu consigo trabalhar. Ou seja, eu crio um ritual, eu crio um hábito para trabalhar e aquilo facilita com que eu consiga focar mais naquele hábito. Então, por exemplo, marcar sempre o mesmo horário, o mesmo lugar, isso me faz condicionar o meu cérebro a, quando chegar aquele horário, quando eu estiver naquele lugar, eu lembre que é o momento de fazer X ação. Seja o momento de ler, seja o momento de trabalhar, seja quando eu tomar o meu pré-treino, eu vou me preparar para treinar. Então pode ser que, se eu não treino com tanta constância, eu acordo, tomo banho, me visto e tomo pré-treino. Pô, principalmente um pré-treino com betalanina, eu vou ficar me coçando em casa? Claro que não. Então eu vou tomar esse pré-treino e isso já ativa um ritual para que eu precise treinar, porque eu não vou ficar em casa com o efeito de pré-treino. Eu preciso ir para a academia treinar. Então isso ligado, eu preciso tomar o pré-treino para que isso me lembre de ir treinar. Então esse ritual me faz aderir muito mais fácil àquilo que eu quero, me faz ter muito mais foco. O quarto passo é usar pausa e movimento. Eu preciso também entender o que é natural para mim e não, por exemplo, forçar. Se eu passo a semana inteira dormindo 4 horas da manhã e acordando meio-dia, por exemplo, não tem como, de forma saudável e constante, dormindo todo dia às 4 horas da manhã, acordar amanhã, por exemplo, às 5 e manter essa rotina sempre acordando 5. Eu posso? Sim, mas é muito mais difícil e extremamente difícil. Por quê? Porque eu não estou condicionado a fazer isso. Eu não faço isso, isso não é o meu normal. Então eu posso sim aguentar por 2, 3, 4 dias, mas aquilo não vai ser comum para mim. É diferente de, por exemplo, todo dia eu durmo 4 horas da manhã. Deixa eu tentar dormir 3 horas e acordar 11. Deixa eu tentar dormir 2 horas e acordar 10. Tentar dormir 1 hora e acordar 9. Então vou ajustando isso aos poucos, porque de forma gradual eu consigo de fato ter aquele objetivo. Conseguir de fato ter foco naquilo que eu estou fazendo. Da mesma forma, não tem como do dia para a noite eu criar foco. Não tem como do dia para a noite eu passava 5 minutos lendo um livro e depois perdi a minha atenção e me condicionar a passar 50 minutos lendo. Eu não vou conseguir. Então, de fato, eu preciso usar as pausas ao meu favor. Como assim? Eu vou ler por 5 minutos e aí eu vou fazer uma pausa de 1 minuto. E depois eu leio mais 2 minutos. No outro dia eu vou ler 5 minutos, faço uma pausa de 1 minuto, depois volto. Então, usar a pausa ao meu favor. Usar o trabalho ao meu favor. Por exemplo, uma coisa que eu utilizo, já falei no último vídeo, que é justamente o Pomodoro. Isso é a prática aplicada no dia a dia. Quando eu vou começar a trabalhar, eu começo a trabalhar e divido meu bloco de trabalho em blocos de meia hora. Então, eu trabalho meia hora, descanso 5. Trabalho meia hora, descanso 5. E nesse momento de pausa, eu faço um movimento. Pô, eu levanto, eu vou ver uma coisa ali, saio, depois volto a trabalhar. É muito mais fácil trabalhar por 5 horas dessa forma do que trabalhar 5 horas seguidas. Eu posso, sim, em um dia de flow, por exemplo, mas isso não é comum. É muito mais fácil seguir meu trabalho dessa forma, adaptando o meu horário de trabalho. Adaptando para trabalhar 25 minutos, meia hora, descansa 5. Trabalha 40 minutos, descansa 5. Trabalha 1 hora, descansa 10.
Então vou adaptando meu horário de trabalho com pausas e movimento. Isso para trabalho, isso para leitura ou para qualquer outro hábito que tu precisa ter foco no teu dia a dia. E o quinto e último passo é ter um propósito maior conectado àquilo. Se eu falar, eu vou ler esse ano. Pô, por que eu vou ler? Eu não tenho um propósito maior ligado àquilo. É diferente de, por exemplo, ao fim do ano eu quero fazer uma palestra. Eu quero de fato ir para um palco e palestrar para 5.000 pessoas. É muito mais fácil atrelar esse meu hábito de leitura a essa palestra. Não tem como eu chegar numa palestra e ser totalmente raso. Não tem como eu falar para 5.000 pessoas coisas aleatórias da minha cabeça. Eu preciso parar, eu preciso estudar, eu preciso ler para que eu entenda aquele conteúdo e eu consiga passar da melhor forma para frente. Não tem como eu chegar de forma totalmente ingênua, sem saber nada sobre o que eu vou falar. Então é muito mais fácil atrelar isso a um propósito. Por exemplo, eu passei minha vida inteira tendo escassez de vários recursos, passando certas vontades, e eu quero esse ano mudar minha vida. Eu quero esse ano que ao fim de 2026 eu olhe para o meu ano e fale, pô, de fato esse ano eu mudei, esse ano eu trabalhei e agora eu consigo fazer o que eu quero. E ter a condição de escolher aquilo que em certos momentos não pude escolher. Como é que eu vou fazer isso? Com recursos financeiros, ou seja, eu preciso trabalhar. Então eu atrelo o meu trabalho a isso. Eu atrelo o meu trabalho a um propósito maior. Eu posso atrelar, por exemplo, esse ano eu quero fazer R$ 1.000.000? Posso, mas é muito mais supérfluo. R$ 1.000.000, ok. É uma meta muito boa, mas é muito mais fácil quando eu torno isso um pouco mais emotivo, quando eu coloco um propósito maior nisso. R$ 1.000.000 é R$ 1.000.000, mas se eu falar que eu quero R$ 1.000.000, porque com esse R$ 1.000.000 eu vou ter mais liberdade, eu vou conquistar os sonhos que eu sonhava desde criança, eu vou ajudar a minha família, eu vou ajudar a minha mãe a fazer X tarefa que ela sempre sonhou. Isso me traz um propósito muito maior. Então, todas as vezes que eu começar a trabalhar e eu pensar em desfocar, eu posso até não estar motivado naquele dia, eu posso até não ter aquela motivação de trabalhar, mas aquele meu propósito vai me fazer ter disciplina e trabalhar mesmo quando eu não preciso trabalhar. Por exemplo, eu quero pegar um shape muito legal, mas se eu não tiver um propósito, nos dias em que eu acordar desmotivado, nos dias em que eu tiver muito trabalho, e quando eu acordar eu vou preferir, vou trabalhar porque aqui é mais importante, eu não vou treinar hoje, isso vai falar mais alto. E eu vou ter aquele propósito, eu vou de fato colocar um shape melhor, porque quando eu era criança as pessoas faziam isso, e enfim, é um propósito. O propósito é teu, eu tenho um propósito, qualquer outra pessoa pode ter outro propósito, isso é um exemplo. Então fica muito mais fácil não faltar à academia quando eu tenho um propósito muito definido. Porque eu sei que eu estou fazendo aquilo para alcançar aquele propósito. E aquele propósito baseia tudo aquilo que eu estou fazendo. E não me faz perder tempo. Não me faz desanimar naquilo que eu quero. Não me faz perder o foco. E é justamente isso que você precisa entender. Então, para resumir tudo que eu falei para ti, divida em 5 etapas. A primeira etapa é definir tua linha base. Em quanto tempo eu consigo trabalhar sem desfocar? Em quanto tempo eu consigo ler sem que uma notificação faça eu perder meu foco? Depois que eu entendo isso, eu preciso começar a evitar essas distrações, retirar essas distrações. Então, se eu sei que eu trabalho 5 minutos e uma notificação me faz desfocar, eliminar essa distração. Então, a segunda etapa é justamente eliminar todas as minhas distrações. A terceira etapa é dar pausa e movimento. Então, eu sei que eu eliminei as distrações, eu sei que eu tenho foco em 5 minutos de leitura, eu trabalho 30 minutos sem desfocar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar 30 minutos, pausar 5 e depois volto mais 30. Trabalho 30, pauso 5 e depois volto. E depois vou aumentando, isso não tem problema. Mas o ponto aqui é pausar e ter movimento, para que aquilo não se torne maçante, para que aquilo não consuma muito e me deixe completamente exausto. Eu consiga fazer com tranquilidade. O quarto passo, a quarta etapa, é justamente ter um hábito, criar um ritual para que aquilo seja desenvolvido da melhor forma. Ou seja, se eu sei que eu preciso ler, eu vou fazer aquela leitura logo após acordar e fazer minha oração, porque já é um hábito amarrado em outro hábito. É muito mais fácil fazer aquilo e não desanimar do meio do caminho. E por último, ter um propósito. Eu sei que eu estou lendo, por exemplo, para o fim do ano fazer uma palestra para 5.000 pessoas. Então aquilo fica muito mais forte dentro de mim. Aquilo fica muito mais fácil de ser realizável. Por quê? Porque tem um propósito, não é algo supérfluo. Eu vou ler 5 livros esse mês porque fulaninho leu 4. Não, é algo muito mais forte
e me faz fazer aquela tarefa de forma muito mais forte, porque eu tenho um propósito por trás daquilo. No fim das contas, não é sobre produzir mais, no fim das contas, não é sobre diminuir meu tempo de trabalho para que em curto tempo eu tenha mais foco, não. É simplesmente ajustar tudo que você está fazendo, ajustar todas as suas ações e o seu ambiente para que colabore com aquilo que você precisa ter foco, seja no trabalho, seja na vida, seja em qualquer outra área. Somente adaptar a tua vida para que aquilo faça sentido. Se esse vídeo fez sentido para ti, eu também tenho outros vídeos aqui no canal também falando sobre desenvolvimento pessoal, onde eu compartilho um pouco mais sobre foco, clareza, metas, enfim. E além disso, eu também tenho os vlogs, onde eu trago minha vida de fato, os bastidores da minha empresa de infoprodutos, enfim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou deixar 2 cards aqui para que você vá a algum desses vídeos. Também te convido a se inscrever no meu canal e clicar aqui em gostei, para que o YouTube te mostre mais vídeos quando eu sempre postar. E para finalizar, se você gostou desse tipo de conteúdo e quer me acompanhar mais de perto, eu vou deixar meu Instagram aqui também para que você veja, porque eu sempre posto conteúdos lá e sempre posto o meu dia a dia no Instagram. É muito mais fácil de gravar e postar do que, por exemplo, um vídeo aqui no YouTube. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que é que você quer que eu traga no próximo vídeo falando para a câmera, que possivelmente eu posso trazer e posso pegar a sua ideia e transformar em um vídeo.